saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. A gente fica feliz, né, irmãos? Aleluia. Vendo nosso filho louvando, nossa esposa pregar. Mas eu me lembro que há alguns anos atrás, lá na igreja menor, lá do outro lado da rua, quando eu ia para a consagração, lembro que nessa época ainda estava o pastor Elias lá. Eu lembro que eu fiz uma oração para Deus. Eu falei: Senhor, o Senhor tem promessa na minha vida, e eu creio que o Senhor também tem na vida dos meus filhos. Eu quero minha esposa na tua casa, Senhor, mas eu não quero ela só para sentar no banco, eu quero ela também do meu lado, pregando também, se possível. Quero minha filha, meu filho tocando, eu quero minha filha cantando, dançando, porque a tua palavra diz, Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu creio em nome de Jesus, e eu e minha casa estamos servindo ao Pai. Amém? Glória a Deus, e creio que você e sua casa também servirá ao Senhor. Abre a palavra do Senhor aí, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 49. Glória a Deus. Que é um culto de jovens, futuros pastores, futuros missionários, futuros cantores, futuros, é a igreja futura da casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem achou de glória a Deus? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 49. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a cura do filho de um oficial do rei. Versículo 49. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Repete comigo, toda a igreja. Desce antes que o meu filho morra. Mais uma vez. Desce antes que o meu filho morra. Amém? Vou louvar o coro. Glória a Deus. Amém? Cadê o seu nome? Aleluia, Espírito Santo. O Senhor está aqui, irmãos. Ele já tem falado desde o começo. Ele sabe curar, aleluia, as suas feridas. Aleluia, Ele sabe de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. É por isso que quando Ele se apresenta, aleluia, que Ele vai falar com o servo, Ele chama ele pelo nome, aleluia, para que o servo não tenha dúvida que é o Senhor que está falando com ele. Aleluia, louvado seja Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito,
Irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele chegando na Galiléia, um oficial chegou até Jesus pedindo socorro, irmãos. O oficial, ele disse para Jesus, no versículo 48, então Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Ele rogou ao Senhor que curasse o seu filho. Mas Jesus, no versículo 50, ele vai dizer assim: disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. Sabe o que eu aprendo? Muitas vezes as pessoas não valorizam as coisas mais simples que Jesus fala. Jesus está falando com ele: você quer um sinal muito grande para você crer? Jesus falou uma frase bem simples para ele: vai, porque o teu filho vive. O oficial, irmão, que era um dos oficiais do rei Herodes, tetrarca, ou seja, o cara que ele tinha um nome a zelar, ele tinha também a sua patente. Mas esse oficial, irmão, além de oficial, ele era um pai. O filho dele está doente, alabando o saio. O filho dele está doente em casa. Ele olha para um lado, ele olha para o outro. Ele vê que a patente não está resolvendo nada. Se ele não for lá, o filho dele morre. Se ele não for ao socorro, aleluia, ao pronto socorro, que é os pés de Jesus Cristo, a UPA, o filho dele vai morrer. E o que chama a atenção no versículo 48, no versículo 49, é quando o oficial fala: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele estava dizendo: Senhor, a única esperança que eu tenho é o Senhor. Se o Senhor não for lá agora, meu filho vai morrer. Ele vai até Jesus, irmão, correndo risco, porque naquela época, quem estava seguindo Jesus Cristo, ele era considerado inimigo, aleluia, do rei também, porque ele estava, aleluia, indo atrás de uma seita, entre aspas. Mas ele não estava nem aí. Ele estava se importando somente com seu filho. Ele pede para Jesus: vai lá, antes que meu filho morra. Esse oficial, irmão, a Bíblia não declara, aleluia, se ele era, aleluia, gentil, se ele era fariseu. A Bíblia não declara, irmão. A Bíblia só diz que ele era um oficial do rei. Se ele era judeu ou se ele era gentil. Mas o que chama a atenção, irmão, é que ele, como pai agora, ele vai atrás de Jesus, irmão. Pede para Jesus, aleluia, livrar o filho dele antes que morra. Aleluia. A gente aprende, irmão, a palavra do Senhor diz: ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Aleluia, que quando ele ficar velho, mais velho, ele não
desviará, aleluia, do caminho. Esse oficial, irmão, aleluia, mesmo, aleluia, sendo odiado também, ele foi até o mestre. Ele foi até o mestre. Versículo 49 diz: disse o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Muitos filhos estão morrendo lá fora, irmãos. Mas as pessoas não estão se importando de ir atrás daquele que pode socorrer o filho antes que ele morra. Se você chegar em cada esquina e falar de Jesus, a pessoa vai te dizer que conhece Jesus. Se você chegar em cada beco e falar de Jesus, a pessoa até o bêbado vai falar assim: eu sou. Até ele vai dizer que conhece Jesus. Mas na hora que o carro vai engrossando, aleluia, o oficial olha para um lado, olha para o outro, aleluia. O rei não pode dar jeito no meu filho, mesmo com tanto dinheiro, levará na saia, porque o filho desse oficial estava enfermo, irmão. Aleluia. Se a doença fosse causa de dinheiro, não tinha problema. O problema é que a causa aqui não era mais dinheiro, a causa aqui estava já agora pelo fio, e só quem poderia pegar esse fio agora e tornar a vida era Jesus Cristo de Nazaré. Agora, esse homem, ele deixa o rei, sua patente, e vai atrás de Jesus para salvar sua casa. O texto não diz quantos filhos ele tinha. Eu só sei se esse filho dele morre também a honra dele. Quem é que ia dar descendente para ele? Um filho varão naquela época era muita honra, principalmente para o homem. Ele olha e fala assim: a minha descendência está aí, o meu filho está aí, o único meio que eu tenho é Jesus. Quando ele sabe que Jesus está passando, a Bíblia diz assim no versículo 45: e chegando, pois, a Galiléia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizeram vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava à morte. Jesus estava na cidade e o filho dele estava em Cafarnaum. Jesus está falando para ele assim: ó, o seu filho vive. Entende, não, irmão? Jesus, quando ele falou assim, ó, o seu filho vive, as palavras de Jesus já estavam indo de encontro à casa do oficial, dizendo: espírito de enfermidade, saia de dentro dessa casa aí agora. Quando Jesus disse: seu filho vive, o espírito de enfermidade que estava lá já bateu em retirada. E quando ele chega lá, o texto diz assim, versículo 51: e descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Olha só para você ver, irmãos, quando você vai aos pés, aleluia, daquele que é infalível. E
Odimar, meu filho está de um jeito, vai aos pés daquele que é infalível. A fulano está desse jeito, vai aos pés daquele que é infalível. O negócio está difícil, vai aos pés daquele que é infalível. As coisas não estão dando certo, vai aos pés daquele que é infalível. Meu esposo está sem direção, vai aos pés daquele que é infalível. O meu filho está de uma forma que parece que não tem jeito. Olha, o texto está dizendo: Senhor, vai até o meu filho antes que o meu filho morra. Jesus está dizendo hoje: eu sou aquele que sou infalível. Se deleita na minha presença, porque hoje eu vou conceder o que deseja no teu coração. Aleluia, louvado seja. As coisas é tão simples, irmão, quando Jesus fala. Ele faz o lodo, passa nos olhos do cego e fala: vai lá e lava no tanque de Siloé. Imagina os outros que estão do lado, olhando, talvez até pensando assim: rapaz, eu pensei que ele ia pegar no olho, aleluia, pegar, aleluia, na face desse cego, orar em mais ou menos umas meia hora, para ver, aleluia, se o globo ocular dele volta para fora, aleluia, e ele diz: mela, aleluia, os olhos dele e manda ele lavar. Só isso. Só isso. Daqui a pouco o cego vem enxergando. O profeta olha para a mãe na mão e fala para ele: vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes e a tua lepra vai subir. No meio do caminho o orgulho dele já dava para fazer ele perder a bênção, ele em cima da carruagem, o servo dele do lado, aleluia, e ele achava que quando eu chegasse lá, ele ia estender o tapete vermelho, eu sendo oficial, e o profeta me trata desse jeito, me manda mergulhar no rio, todo sujo, e o servo dele do lado. Mas se ele mandasse o senhor fazer uma coisa mais difícil, o senhor não faria. Por que não fazer isso? Uma coisa tão simples. Ele resolve parar, freou o orgulho, desce da carruagem, tira a sua capa de lepra. Agora mergulha no rio sujo que já estava com a unção daquele que é limpo. Mergulha 7 vezes, uma coisa tão simples, mas quando ele sai de lá, meu irmão, alabará, ele sai com a pele limpa como a de um bebê. As coisas é tão simples que Jesus manda, irmão. Se a gente seguir na pegada do mestre, aleluia, a gente não vai tropeçar contra a Bíblia Sagrada. O próprio apóstolo Paulo, ele fala: seja meus imitadores, assim como ouvi de Cristo. Veja que uma coisa tão simples que a gente não dá muito valor, aleluia, é o que Paulo usava, aleluia. A gente enxuga, aleluia, o suor com a toalha e coloca aqui em cima. Ele enxugava o suor com a toalhinha, com o lenço, e falava: toma, joga no endemoniado lá, toma, joga no enfermo, toma, vai lá na mulher que está enferma, joga sobre ela. Uma coisa tão simples. As coisas tão simples que a gente não dá valor, faz a sua bênção escapar das suas mãos. Se Naamã não freia a carruagem por causa do orgulho, ele ia morrer leproso. Se o cego rejeitasse, aleluia, aleluia, o lodo feito da boca de Jesus, o lodo santo, estaria cego e morria cego, aleluia. A gente observa, meu, as coisas tão simples. Quando ele olhou e falou para o oficial: vai porque o seu servo, o teu filho vive. Ele virou e correu para Cafarnaum. O texto nem fala que ele ligou: Senhor, mas eu quero que o Senhor entre na minha casa. Eu estou sabendo que o camarada estava morto, o Senhor tocou
porque o teu filho vive. Obrigado, mestre. Foi embora. Quando ele chega no caminho, alguém chega para ele e fala o quê? As palavras que Jesus falou. O seu filho vive. Então a gente aprende, irmão, que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus simplifica, aleluia, só para a gente tomar posse da vitória e ela não escapar das nossas mãos. Jesus está falando assim: olha, se você, aleluia, preservar, se você colocar em primeiro lugar a minha presença, as demais coisas eu acrescento na tua vida todo dia, toda hora. Na hora que você clamar, eu vou dizer: eis-me aqui. Aleluia. Na hora que você clamar, na hora que você curar, na hora que você orar, eu curo. Na hora que você estender a mão, o demônio vai embora, porque a minha presença está sobre a tua vida. Aleluia. Observe, irmão, o texto. É tão simples. No versículo 53 diz assim: entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus disse-lhe: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Quando fala em creu ele e toda a sua casa, casa aqui quer dizer família. Naquela época o chefe de família ele determinava, aleluia, a que fé toda a sua casa iria servir. Ele era o chefe da sua casa. E creu ele e toda a sua casa. O milagre foi forte. Quando nós, aleluia, colocamos o Senhor em primeiro lugar, ele vai suprir suas necessidades. Quando você pensa que o barco afundou, Jesus está dando ordem ao mar para botar o barco para cima de novo. Quando a gente pensa que o barco não tem peixe, aí Jesus fala assim: olha, a essa hora, Pedro, não tem mais peixe, aleluia, por essa banda aqui, mas vai ali por alto mar. Eu sei que você está achando que eu estou doido, mas vai lá no alto mar agora, e lança a rede. Ele já deu ordem ao peixe para entrar na rede. As coisas é simples, não é? E olha o que Pedro falou: Senhor, pescamos a noite toda, trabalhamos. Ou seja, ele estava falando literal: eu trabalhei tudo, a noite toda. Ele estava dizendo: eu conheço a região, mas sobre a tua palavra, que é simples, bora lá jogar a rede. Foi e jogou a rede. E a Bíblia diz que a rede encheu tanto que quase que o barco vai a pique, quebra no meio. As coisas de Jesus é tão simples, irmão. É muito simples. Olha, irmão, Jesus ele faz tanta questão, ele fazia tanta questão de abençoar aqueles que estavam ouvindo eles, mas só que os fariseus ficavam tudo perturbados, porque os fariseus pensavam que sabia tudo, irmão. Aí Jesus, aquilo que Jesus falava em parábola, ele chegava para aqueles, aleluia, os seus discípulos que estavam dando ouvido para ele, e simplificava a palavra, simplificava a parábola, para que eles entendessem e tomassem posse. Na nossa vida muita coisa vai ficar difícil. Vai, porque a palavra do Senhor diz: no mundo tereis. Ele simplificou tudo. No mundo você vai ter aflição. Você vai chegar aquele dia que você vai abrir o seu armário e falar: Jesus, de onde vai vir, Senhor? Aí você lembra do Salmo 125, aí você olha para o céu e fala: é de lá que vai vir Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Aleluia. Quando você pensar: Senhor, eu estou para terminar minha casa, não consigo rebocar bem a parede, você
Então a gente entende que as coisas de Jesus é muito simples. As coisas de Jesus é muito simples, irmão. Não precisa falar muito. Não precisa falar muito para as pessoas entenderem, não. É só falar o que Jesus está falando. Pedro, ele só pregou o que ele foi instruído. Mais de 3.000 almas aceitaram Jesus. Quando o Senhor me deu essa palavra, que eu fiquei meditando, eu entendi, irmão, que o oficial ele estava muito mais preocupado com o seu filho do que com a sua patente. O oficial estava muito mais preocupado com a sua casa, a baraçoca, baraia, do que com a sua patente. O que eu entendi com isso, irmão? O que você entendeu com isso? Você tem que estar muito mais preocupado com a sua casa do que com o que você quer. Essa palavra, irmão, que Jesus colocou no meu coração foi uma palavra, aleluia, voltada para pai, voltada para os jovens. E terminando aqui, dizendo que o meu filho e o seu filho vai sempre precisar da sua motivação. Cadê meu pai? Foi trabalhar? Meu pai foi trabalhar? Não. Para onde meu pai foi, mãe? O seu pai, meu filho, acabou de sair aqui correndo. Para onde ele foi? Ele foi atrás de Jesus. Ele disse que ele só voltaria com uma palavra para dentro dessa casa. Recebe essa palavra na sua vida, levanta a sua mão. Jesus nessa noite está liberando sobre a tua mão a autoridade de motivação para você usar, aleluia, para abençoar o seu filho. Você que está em casa, Jesus nessa noite, Ele está te dando autoridade de motivação, aleluia, para você motivar o seu filho, não perdendo o foco, que é Jesus Cristo, aquele que tira o filho de um fio da morte para colocar a vida. Eu agradeço a oportunidade em nome